Filmar esporte é diferente, tem aquele algo a mais, o olhar especial. Meu nome é Alberto, eu trabalhei por 5 anos com futebol, cobrindo o dia a dia da Ponte Preta, clube aqui da cidade onde eu moro e coincidentemente o time do meu coração também. E esse período pra mim foi muito especial porque particularmente eu amo contar histórias. E é exatamente isso que o esporte proporciona pra gente. Muitas e muitas histórias. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. O primeiro vídeo que eu apareço falando alguma coisa aqui no canal, mas eu queria trazer algo como uma lista do porquê o esporte é uma das coisas mais legais que nós, como videomakers, podemos gravar. E também algumas dicas e curiosidades. E o primeiro tópico dessa lista é justamente as histórias únicas que cada partida tem para contar pra gente. E eu tô trazendo um pouco mais de partidas, mas isso se aplica a qualquer evento esportivo. Pode ser uma corrida, pode ser algum outro esporte, um jogo de vôlei, um jogo de basquete, enfim. Cada momento no esporte traz uma história diferente pra gente e cabe a nós decidir qual história que a gente vai contar. Então a gente pode contar o lado do vencedor, a gente pode contar o lado do perdedor, a gente pode trazer uma edição mais feliz, uma edição um pouco mais de superação, enfim. Cabe a nós decidirmos qual a gente vai contar, mas a história tá sempre ali. Ela vai sempre se apresentar pra gente e cabe a gente perceber os momentos principais ali pra gente poder levar pra quem for assistir aquele material. Então, exemplo, a gente pode levar o que a gente mais vê nas redes sociais hoje, são os vídeos highlights, que ou um patrocinador ou o próprio organizador do evento sugere a gente fazer aquele vídeo. Por mais seja ali um highlight, os melhores momentos, a gente está contando uma história. A gente está contando a história de como foi o evento. Pode levar por esse lado, pode levar de um lado de um jogador, de um atleta, de um corredor, enfim. A gente pode levar essa história de várias formas diferentes. O importante é a gente manter a atenção e despertar o interesse de quem está assistindo aquele vídeo, né? Como a cartilha máxima do videomaker, né? Mas é legal que as coisas vão se apresentando e no momento que a gente está gravando a gente consegue perceber para qual caminho a gente vai. Como eu gravava muitos bastidores do jogo e mais do que só simplesmente mostrar o que acontecia no vestiário ou alguns lances das partidas, eu tentava contar a história daquele jogo de alguma forma para que aquilo fique registrado também. E querendo ou não, está registrado no canal até hoje e se daqui 50 anos alguém quiser lembrar daquela partida, vai ter aquelas imagens lá para lembrar. Então eu tentava contar sempre histórias no canal. E teve um jogo que a Ponte estava perdendo até os 45, 46 do segundo tempo. Tava 1 a 0, eu lembro até foi contra o São Caetano. E uma chuva gigante caindo no campo. E aí aos 47 a Ponte teve um pênalti, o juiz cancelou o pênalti. No lance seguinte a Ponte acabou empatando e depois acabou tendo a virada, então foi assim, um jogo que estava teoricamente perdido, provavelmente nem vídeo teria por conta da derrota, mas em questão de 2, 3 minutos o cenário mudou e aquilo não teria acontecido se não fosse por conta da chuva. Então foi uma história que eu tive que contar, foi uma história que foi surgindo ali conforme os gols foram acontecendo, então foi uma edição de superação e ao mesmo tempo ali a garra, né? Muito legal, foi muito legal, é muito legal a gente se adaptar a isso, né? Inclusive falando sobre chuva, ela nos leva ao tópico 2, que nós não controlamos o cenário. Iluminação ruim, muito sol, muita sombra, chuva. Tudo isso faz parte do evento esportivo, a não ser que você esteja controlado de alguma forma, principalmente na chuva, né? Ou em algum ginásio, enfim. Tudo isso faz parte do evento esportivo e cabe a nós se adaptar ali a essa situação. Claro que o mínimo que a gente pode fazer é dar uma olhadinha na previsão do tempo, né? Se preparar, principalmente se é um evento a céu aberto, se é um estádio de futebol, se é alguma corrida. É muito importante a gente se prevenir em relação a isso, no máximo possível, né? Guarda-chuva, protetor solar, alguma proteção para a câmera. Nesse jogo que eu contei para vocês, eu tava com a minha blusa por cima da câmera porque eu não tinha nenhuma capa, nenhuma sacola, enfim. Depois eu aprendi, eu até usei essa aqui, sacolinha de uniforme, que eu fiz alguns testes antes, né? Molhei ela e praticamente impermeável. Então me ajudou muito nas gravações, eu uso até 2, ó. É bom ter prevenido. Então saber se adaptar ao que está acontecendo é muito importante. Então se você está no sol, evitar deixar muito a câmera no sol ali para não ficar esquentando. Eu já fiz muitos jogos no sol, ainda bem que nunca minha câmera aqueceu nem nada, então isso é um ponto positivo, mas se a sua tem esse risco, então é melhor se prevenir, né? São coisas que a gente não consegue prever, se adaptar é muito importante e vale o improviso. Improviso que é nosso terceiro tópico. Assim como na previsão do tempo, no evento esportivo a gente não sabe o que vai acontecer. Não dá para prever, então por isso que a gente precisa ficar atento a todos os detalhes. Tem que explorar algumas coisas que talvez a gente não tinha nem pensado antes de acontecer aquele determinado fato. Vou trazer de novo pro futebol, claro que você tem às vezes um jogador que desequilibra a partida, então você vai ficar um pouquinho mais de olho nele, mas ainda assim é muito difícil você prever se aquele jogador que faz um gol todo jogo, se ele vai fazer um gol quando você estiver filmando.
e não um outro rapazinho que entrou ali quando tava no segundo tempo, enfim. Em um gol, de repente você vê um jogador um pouco mais aflorado, você começa a prestar um pouco mais de detalhe nele. Quando você tá filmando o jogador e você percebe que ele vai fazer o chute, e aí cabe a você ali decidir, e agora? Eu pego a bola indo em direção ao gol, eu pego a reação dele se for gol, eu olho pra torcida e filmo a torcida, o que eu faço? São micro decisões que você vai tomando, são improvisos ali que vão rolando pra você captar a melhor imagem. Ano passado eu passei por isso em alguns jogos, eu cobri os jogos da Ponte como câmera secundária em alguns jogos durante a campanha da Série C, e em um dos jogos foi Ponte Náutico, tava 1-0 pro Náutico, a Ponte chegou ao empate, e quando o rapaz faz o gol, ele corre pro outro lado. Eu não tava com uma câmera de muito alcance, tava com uma câmera 1770. Na hora que eu vi, começou aquela correria de todos os jogadores correrem, e ele foi em direção ao banco oposto. Eu ergui a minha cabeça e eu vi um dos jogadores vindo comemorar com a torcida. Não pensei duas vezes. Na hora que eu vi, eu virei a câmera pra ele, peguei a comemoração, e aí os jogadores estavam lá do outro lado, depois eu virei pra torcida, então foi no momento ali, decidi, falei, pô, não vou conseguir pegar o cara que fez o gol, vou pegar um outro jogador que fez o cruzamento, ou que começou a jogada, não me lembro bem. Em um outro jogo, eu tive que tomar duas decisões. Em uma delas, quando o jogador faz o gol, ele corre na minha direção. Aí eu já tava com uma 70-200. E ele vem muito próximo, ele vem correndo perto de mim, e ele chegou a um ponto que a câmera nem focava mais, de tão próximo que ele tava. E aí eu tive que erguer a cabeça ali e ver quem estava próximo de mim, também fiz a mesma coisa. Virei a câmera, vi um outro jogador que estava um pouquinho mais longe comemorando, virei para a comemoração dele, tudo certo. Aí peguei uma imagem legal também da vibração, virei para a torcida, enfim. Aí a gente começa a pegar todos os detalhes, né? E no segundo gol foi um gol de pênalti, onde eu decidi me afastar muito do lance e pegar só o atleta batendo o pênalti com a torcida de fundo. Eu queria exclusivamente a comemoração da torcida. E aí ele veio, bateu o pênalti, fez o gol, a torcida vibrando no fundo, depois eu virei para a comemoração dele. Então foi uma decisão que eu tive que tomar ali na hora, porque a imagem do gol todo mundo vai ter. Às vezes eu penso isso, né? O gol todo mundo vai ver, a televisão transmitiu, todo mundo transmitiu. Mas o que a gente pode pegar de diferente? Para aquilo ficar marcado na história, para aquela imagem ter alguma história para contar. Foi muito legal, são sacadas que a gente vai tendo ali do que a gente acha que vai ficar legal. E o improviso, ele não é só na questão do olhar para o que está acontecendo, ele acaba incluindo técnica também. Saber improvisar com o que você tem de equipamento também é muito importante. Imagina você chega lá na sua gravação, sua bateria não está carregada, seu cartão de memória deu problema, ou você esqueceu algum equipamento, uma lente ou um tripé, o que você vai fazer? Inclusive, todas essas opções já aconteceram comigo, um dia eu vou trazer no canal. O que a gente faz para improvisar, o que a gente faz para resolver o nosso problema? O cliente não quer saber se a gente tem problema, o cliente só quer o que ele contratou entregue. Inclusive, se você trampa com audiovisual, em qualquer situação que isso acontece, né? Se você esquecer algum equipamento, se você, enfim, você tem que se desdobrar lá para fazer a coisa acontecer. Falando em equipamento, esse é o tópico 4. Não se prenda a equipamento. Eu quero trazer muita coisa ainda sobre equipamento aqui no canal, as coisas que eu uso, as coisas que eu sonho em ter, alguns reviews de algumas coisas, principalmente voltado ao esporte, claro, que pode ou que não pode funcionar em determinado momento, em alguma situação, mas lembre-se sempre, acho que todo mundo fala isso, a maioria dos videomakers que eu conheço, que eu sigo, as minhas referências, eles falam isso, que o melhor equipamento é aquele que você tem. Óbvio, se você tiver uma 70-200, uma 400mm, nossa, maravilhoso, eu adoraria ter também. Mas eu não tenho dúvida que você consegue fazer um material perfeito com esse kit aí que tá do seu lado, com o que você tem, que com certeza você já entrega muito bem com ele. De novo, se você tiver a oportunidade de ter uma 70-200, uma 400, uma 300, vai lá. Se você puder investir e conseguir, manda ver. Mas não é obrigado. Não é só com esse tipo de equipamentos e lentes que você consegue produzir um bom material. No meu primeiro jogo, eu lembro que eu filmei com uma lente fixa. Eu tinha uma 25mm, zero alcance. Zero. Eu ficava o mais próximo do gol possível, mas também não podia ficar tão próximo por conta de outros movimentos e lances do jogo. Era o que eu tinha. Não era ideal para os padrões ali do esporte. Se eu não me engano, eu filmei uns 4 ou 5 jogos, assim. Foi por 1 ou 2 meses até eu conseguir comprar uma lente de maior alcance, que eu comprei uma 14-140. E aí sim eu consegui mudar um pouquinho o meu estilo de gravação. Quando eu tava com a 25, eu não tinha tanto alcance. Então eu sempre fazia um enquadramento mais legal. A câmera ficava parada e a ação fazia um movimento por mim. Então um chute, um ângulo bonito do estádio, imagem do refletor, um pouco ali 3/4. Então eu sempre tentava fazer alguma coisinha diferente para ter essa estética, já que faltava um pouco desse alcance da minha lente. Era um ar mais documental, assim. Se você tá na área faz tempo, você vai se identificar com isso. Provavelmente você não começou já com uma super lente, você foi se adaptando com o tempo e é isso que a gente consegue fazer. Dá para sempre encaixar de acordo com o que você tem.
Dá pra produzir legal ali com o material que você possui. Aliás, é um bom tópico pra gente trocar ideia nos comentários. Que câmera ou lente que você usa, qual momento você já precisou fazer algum tipo de adaptação, qual a sua lente dos sonhos, enfim. Deixa saber aqui nos comentários, vai ser bem legal responder vocês. Um outro tópico muito importante é o like que você pode deixar nesse vídeo. Foi muito difícil eu conseguir tirar esse projeto do papel, enfim, por inúmeras questões pessoais, mas eu tô curtindo muito o processo, espero que vocês gostem também, porque tem muita coisa legal pra gente trazer. Aqui no YouTube eu não encontrei canais 100% brasileiros focados nessa parte de audiovisual com futebol. Por isso eu quero compartilhar um pouco mais, talvez até do meu dia a dia como videomaker esportivo, trazer todas as minhas situações, os equipamentos que eu uso, as lentes, as técnicas que eu uso. Lá no meu Instagram eu faço alguns videozinhos também. Curto muito ser videomaker esportivo, então eu te agradeço demais se você puder me apoiar de alguma forma. Se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa pra eu falar, pra gente discutir juntos, não só sobre futebol, outros esportes, vídeos, edições, técnicas, enfim. Se você curte esporte e é do audiovisual ou só se interessa por esses dois assuntos, a gente tem muito a crescer juntos. E o tópico 5, olhar 360. E o que eu quero dizer com isso? No esporte, gente, tudo que está ao nosso redor interessa. Tudo é importante, tudo faz parte da história. Os detalhes importam, o ambiente importa, as pessoas importam, a torcida importa, tudo. Onde a gente olhar, com certeza tem um pontinho ali que seria interessante pra gente contar. Trazendo de novo pro futebol, não é só sobre o gol, não é só sobre a bola. A gente tem reação dos atletas, a gente tem reação do treinador, o banco de reservas, as pessoas envolvidas ali no trabalho, os câmeras, a torcida, as vibrações, as reações, o banco de reserva aquecendo ali atrás do gol, de repente aquele jogador, você vê que ele tá com mais garra ali, ele entra no jogo e decide o jogo, enfim. E óbvio, tem toda a atmosfera, tem o clima, tem aquela energia daquele jogo. Que é diferente você filmar um campeonato paulista na primeira rodada e a final da Copa do Brasil, por exemplo. São dois ambientes diferentes, são atmosferas diferentes, as pessoas estão pensando naquela partida de um jeito diferente. E isso pode ser também uma corrida de bairro, diferente de uma ação silvestre, que envolve muito mais pessoas, que é algo global, enfim. Cabe a nós perceber tudo isso que está ao nosso redor, para que a gente consiga contar a história da melhor maneira possível. Fazer aquele evento ser especial através das nossas lentes. Enfim, quis fazer esse vídeo um pouquinho mais teórico, porque ele é o primeiro do canal, ele que vai ficar fixado aqui pelos próximos bons meses, até para todo mundo poder me conhecer, saber o que eu fiz, um pouquinho da minha trajetória, enfim. Mas tem muita coisa ainda pra gente conversar, tem muita história pra gente contar. E se faz sentido pra você, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!